Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui para mais uma noite de ensinamento da palavra do Senhor. E consequências, sou eu primeiro, vou fazer uma hora, mas é dessa. Que Deus me ajude hoje, porque eu não sei nada, é Deus que sabe, né? É Deus que nos capacita a cada dia para estarmos fazendo a obra do Senhor. Eu peço que os irmãos abram as Bíblias em Marcos capítulo 2. Eu vou ler até o 12. O título é O Paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Esse texto já foi bastante pregado. Eu creio que todos aqui já ouviram algo sobre essa passagem. Nós procuramos sempre observar, né, as coisas que Jesus fez, as coisas que Jesus praticou durante o seu ministério aqui na terra. E com certeza, porque Jesus Cristo, ele é o foco da nossa fé, né? E então nós observamos muitas coisas a respeito de Jesus, mas muitas vezes nós nos atemos a algumas coisas e esquecemos outras. Jesus, ele sabia muito bem discernir as situações para não ser injusto com ninguém. Ele, durante seu ministério, ele enfrentou diversos tipos de situações boas e ruins, né? E em tudo ele sabia como se colocar, ele sabia como agir, ele sabia o que fazer. A sua bondade era demonstrada sem limites, mas quando era necessário, o seu amor, a sua justiça, fazia com que ele agisse de forma rígida também. Então Jesus, ele tinha essas características. E aí o que o texto de Marcos, esse texto tão conhecido, tem a ver com o que eu estou falando? E o que tem a ver com a nossa vida? Muitos pregam essa passagem evidenciando a fé daqueles 4 moços.
evidenciando aquela atitude deles, né, de levarem aquele paralítico por cima de uma casa, enfrentando aquela dificuldade. A maioria das pessoas que eu já ouvi falar dessa palavra evidencia essa situação. Mas existem muitos outros itens a serem observados nesse contexto histórico da vida de Jesus. E com certeza, com essa palavra que eu vou trazer nessa noite, cada um aqui vai se encaixar de alguma forma. Cada um aqui vai ouvir Deus falar de alguma maneira através dessa palavra hoje. Como sempre, Jesus ele estava cercado naquele momento de uma multidão, porque as pessoas procuravam Jesus, eles perseguiam Jesus, eles não só seguiam, mas eles perseguiam Jesus por causa dos seus milagres, por causa das maravilhas que ele realizava. Então, na verdade, não deixavam, as pessoas não deixavam Jesus ser perdido de vista. Quando ele pensava que estava só, aí vinham chegando as pessoas: olha, ele está aqui, ele está ali. E assim aconteceu naquela ocasião, porque ele veio, entrou naquela casa, na sua própria casa está escrito, né, que ele chegou. Ele chegou em casa, então a multidão começou a vir. E essas pessoas faziam isso, eles perseguiam Jesus dessa forma, porque eram pessoas que estavam carregadas de diversos tipos de dificuldades, diversos tipos de necessidades em várias áreas das suas vidas. E aqui hoje também não é diferente. As necessidades, elas estão presentes na nossa vida, né? E não é preciso a gente fazer uma entrevista com cada um aqui para a gente constatar isso, para a gente ter certeza disso. De que cada um aqui se encontra numa situação difícil diferente. Ou em várias situações difíceis. Seja física, seja espiritual, seja racional, né? Não importa. Todos aqui têm o seu conflito, têm a sua dificuldade. E todos, sem exceção, todos que se aproximam de Jesus têm um objetivo a ser alcançado. Ninguém busca Jesus à toa. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Sobre as diversas razões que fazem as pessoas se aproximarem de Cristo e também a forma que Jesus agia em cada uma dessas situações. Qual era o comportamento de Cristo diante das necessidades dos corações de cada um que se aproximavam dele. Nesse texto de Marcos, existe uma identificação de alguns grupos que se encontravam ali diante de Jesus naquela ocasião, nessa passagem que eu li. E cada um desses grupos já tinham objetivos definidos nos seus corações para estar ali. Naquela reunião haviam determinados grupos que se encontram em todos os lugares onde é anunciada a presença de Jesus. Onde se diz assim, Jesus está aqui, tenha certeza que todos esses grupos vão estar lá. E o primeiro grupo que eu quero comentar com a igreja, ele é formado por pessoas que chegam a Jesus, até Jesus, mas na expectativa de ouvir, de conhecer, de adquirir um conhecimento diferente. Porque no verso 2 diz que a multidão afluía ou vinha, era muita gente que vinha chegando onde Jesus estava. E conforme aquela multidão ia chegando, Jesus ia pregando a palavra de Deus. Jesus ia ensinando
as palavras de Deus, ele ia falando a respeito do reino de Deus que era chegado. E podemos imaginar que algumas pessoas chegavam ali com seus caderninhos prontos para anotar algo. Pessoas que tinham uma carência de ouvir algo diferente, que tinham o desejo de descobrir algo diferente, de ouvir uma palavra que eles nunca tinham ouvido em lugar nenhum. Porque era um povo que tinha muitas confusões a respeito do Messias. Aquele era ou não era o Messias? Que palavra diferente é aquela que Jesus falava? Porque ele falava coisas diferentes que nenhum profeta até então havia dito, que nenhum servo de Deus ainda havia apresentado, porque na verdade era ali se iniciava um novo tempo na história do povo de Deus. Então havia muitas confusões. Aquelas pessoas tinham também muitas dúvidas a respeito dos seus próprios problemas, a respeito do poder de Roma que estava ali sobre eles, maltratando, que estava ali perseguindo. Então eram muitas as confusões que havia no coração daquelas pessoas. Então eles se aproximavam de Cristo porque eles queriam ouvir algo que sanasse as suas dúvidas, que tirasse dos seus corações aquelas angústias de saber que o Messias tinha realmente chegado. E por isso aquele grupo se aproximava de Jesus. Eles queriam ouvir algo, uma palavra que fosse totalmente nova para eles, algo que fosse acrescentar. Eram pessoas que queriam uma novidade. E eu sei que há pessoas assim no nosso meio, pessoas que vêm para a igreja na intenção de ouvir algo diferente, de ouvir uma palavra que representa o verdadeiro alimento para a alma. Pessoas que desejam conhecer mais a Jesus, pessoas que querem uma novidade. E Jesus Cristo, Ele não somente tem essa novidade para nós nessa noite, mas Ele é essa novidade. Como Ele era naquela época, porque Jesus abria a boca e os corações eles eram preenchidos de um sentimento nunca antes sentido. Era algo maravilhoso. Muitas vezes aqueles que vinham para persegui-lo, para espiar, não vinha numa intenção ruim. Muitas vezes quando a palavra batia nos corações, o coração era transformado na hora. E onde Jesus está presente acontece isso. As pessoas, aqueles que têm esse desejo, que vêm atrás de Jesus com essa sede, com essa intenção, com essa necessidade de ouvir, de preencher seu coração, de ouvir algo que vai entrar dentro, lá no fundo da alma, e vai transformar, a ponto de você se sentir agasalhado, abraçado, confortável. É isso que a palavra de Jesus traz para nós. E hoje eu tenho certeza que quem entrou aqui com esse objetivo vai sair com o seu objetivo alcançado. Não vai sair daqui frustrado. E não porque eu estou aqui falando, não é porque a missionária está falando, porque eu tenho certeza de que se fosse a Alessandra, se fosse o Bruninho que estivesse aqui falando algo da parte de Deus, eu tenho certeza que esse objetivo ia ser alcançado da mesma forma. Porque aqui é Jesus quem fala, não somos nós. Aqui é um lugar onde Jesus é que direciona tudo. Então, você que busca essa palavra que vai fazer uma diferença no seu coração, que vai entrar lá no seu íntimo e te trazer alguma alegria,
e te trazer alguma esperança, Jesus, ele está presente aqui e ele vai trazer essa palavra para o seu coração. Já está trazendo, né? Eu creio. Esse é o grupo que vem até Cristo por causa da palavra. Aquelas pessoas ficavam ansiosas e não saíam frustradas, porque Jesus não deixa ninguém frustrado. Jesus, ele supre a necessidade que o ser humano tem. E o segundo grupo que estava presente naquele lugar, que eu quero comentar, era o grupo daquelas pessoas que levavam os necessitados. E isso porque se preocupavam com esses necessitados. No verso 3 e 4 diz que tinha um grupo de amigos ali, que era aqueles 4 homens. Eles trabalhavam para pegar os amigos carentes. Eles não queriam saber o que ia acontecer ou o que ia ser preciso para eles alcançarem o seu objetivo. Mas eles iam com coragem, com persistência, para ajudar os seus amigos carentes. E isso porque eles sabiam que Jesus estava ali e que só Jesus, ele tinha todas as respostas, independente da situação que a pessoa estivesse. E aqui também tem esse grupo. O grupo dos que choram porque serão consolados. O grupo dos que fazem pelos outros sem medir esforços. E muitas vezes chegam a ser até rígidos demais com os outros e consigo mesmo, mas por causa do amor que está imbuído no seu coração. Que são pessoas movidas por esse amor, pessoas que sofrem pelos outros, sofrem o sofrimento das outras pessoas, que não suportam ver uma vida longe de Deus. Esse grupo é formado de pessoas que choram de saber que o seu irmão, ele está se enfraquecendo na fé, ele está indo por um caminho obscuro, ele está tendo uma visão que vai levar ele à destruição. E essas pessoas, elas perdem a sua vida para que outras pessoas possam viver, porque elas vivem para os outros, elas vivem em função desse amor que está no coração, e buscam pessoas de todos os lugares, porque acreditam que nessa atitude há um benefício, acreditam que nessa atitude há uma virtude, há uma manifestação da glória de Deus. Essas pessoas acreditam que existe um bem a ser compartilhado, então ela não deixa de fazer, ela não deixa de oferecer para as pessoas que estão sofrendo esse bem, não deixam de oferecer essa felicidade. E chegam até, muitas vezes, a ser impertinentes, né? Porque ficam ali, cavando, né? Com insistência, não desiste. E então, aquele homem paralítico, que foi levado na sua própria cama, ele não pensou 2 vezes antes de ir com aqueles homens. Porque ele sabia que daqueles homens só poderia vir algo bom. Independente, ele não queria saber onde que iam levá-lo. Ele sabia que aquele era o seu momento de ser ajudado. Ele sabia que aquele era o momento em que aqueles homens falaram: não, vamos ali, vamos ajudar esse homem. E essas pessoas que estão aqui nesse negócio de carregar amigos e carregar até mesmo inimigos, eu sei que Jesus tem uma maneira especial de tratar essas pessoas.
elas nunca saem frustradas do seu objetivo também, porque elas são movidas pela fé, por uma fé que não sabe nem de onde vem. E essa fé, ela move o coração de Deus de uma forma muito especial, de uma forma muito diferente, muito forte. Então, essas pessoas dobram o joelho e dizem: Senhor, olha para aquele ali, Senhor, eu não suporto ele assim. Ele está machucado, está sofrendo. E Deus, Ele para tudo para ouvir essa oração. Deus, Ele para. Deus já falou aqui que muitas vezes Ele para tudo para atender essa oração, para atender esse pedido. Porque são pessoas que vivem o Evangelho da forma que tem que ser, que doam realmente as suas vidas, que não estão preocupados com o seu bem-estar. Eles estão preocupados com o amor, com a fraternidade, com a misericórdia. Estão preocupados em fazer o seu irmão ser feliz. Esse grupo, Jesus trata dessa maneira. Jesus, Ele não deixa de responder as orações. Jesus, Ele não deixa de te dar a resposta que você quer. E isso, em relação a esse trabalho que é feito. Mas Jesus também olha para a vida pessoal de cada um. Porque Jesus, Ele diz: aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele vai receber a vida. E é isso que Deus tem para essas pessoas. Jesus tem a vida eterna. Porque você está perdendo hoje aqui, mas não é em vão. Aí muitas vezes você pensa: Senhor, eu poderia estar fazendo tal coisa, mas eu não quero. Eu podia estar tendo uma vida melhor, mas eu não quero. E fica aquele conflito dentro de você, mas você nem consegue fazer para si porque você quer agradar a Deus e pronto. E Jesus tem preparado para você a vida eterna. Felicidade que vem dele, que é perfeita. E há também um grupo que são daquelas pessoas que são trazidas, aquelas pessoas necessitadas que são convidadas para vir e eles pensam: tem algo especial naquele lugar. Se Jesus está ali, eu ouvi dizer que esse Jesus, ele faz milagres. Eu ouvi dizer que esse Jesus, ele realiza maravilhas. Então essas pessoas, elas vão, porque elas sofrem de uma necessidade muito grande, vivem numa vida angustiada, vivem numa vida cheia de tristezas, cheia de ansiedades, não conseguem ter paz. São pessoas que vivem sendo desiludidas, ou viveram uma desilusão, ou uma perca muito grande. Mas de qualquer forma, quando essas pessoas ouvem dizer: vamos lá, porque Jesus está lá, ela vai, porque ela sabe que alguma coisa vai acontecer. Ela sabe que Jesus não vai deixar ela sair dali desapercebida, sem ter sido tocada, sem ter sido alcançada. Há muitas vidas que estão com a alma doente, com o espírito perturbado, e mesmo que nunca tenham tido uma experiência com Deus, mesmo que nunca tenham sentido a presença de Jesus, quando ouvem falar esse nome, essas pessoas rapidamente criam em seu coração uma esperança. Instantaneamente, é gerado no seu coração uma alegria. E aí ela vem naquela expectativa, na expectativa de ser curado,
na expectativa de ter o seu ente querido alcançado, na expectativa de ter o seu coração confortado de alguma forma. E tem crente aqui assim nessa noite. Tem pessoa sofrendo, pessoa que não consegue reagir mais diante da situação que está vivendo. Tem pessoa aqui hoje que tem sofrido porque o coração não consegue ser feliz, não consegue ter esperança mais, independente da situação, se é uma doença física ou se é uma doença na alma, uma angústia, uma opressão muito grande. Outros estão doentes, sim, enfermos espiritualmente, porque já não tem força para nada, não tem força para orar, não tem força para caminhar sozinho. Então precisa que alguém vá lá e estende a mão e o ajude a se levantar e vir para a casa do Senhor. Existem pessoas assim nessa situação, que não conseguem mais sentir a presença de Deus, que não conseguem deixar Deus usar da forma que Ele quer. Agora, independente de qual seja essa sua doença, de qual seja essa sua necessidade que te aflige, e não importa quem te trouxe, o que é importante é que você está aqui. O importante é que Jesus está aqui para fazer essa diferença na sua vida hoje. E não importa se você foi trazido por alguém ou não, você pode ter certeza que foi o Espírito Santo de Deus que te conduziu até aqui nessa noite para fazer esse milagre. Porque aqueles homens que pegavam pessoas para trazer, eles tinham esse objetivo de ver aquelas vidas transformadas. E aquelas pessoas vinham tendo essa certeza. E naquele momento, aquele paralítico, ele foi curado, não foi nem pela fé dele, foi pela fé dos seus amigos, foi pela fé daquele grupo. Então não importa se a sua esperança já se foi, se não existe mais fé no seu coração. Porque quando a gente está na situação difícil, é muito difícil, é quase impossível você olhar para os lados de uma forma humana e ver uma solução. É praticamente impossível. Mas Jesus não se importou nem com isso. Jesus nem perguntou para aquele homem se ele tinha fé, se ele não tinha. Jesus falou, não, pela fé desses homens que te trouxeram, eu vou te curar. E pronto, Jesus decidiu isso no seu coração. E aí de repente nós falamos, puxa, mas hoje é um culto de ensinamento. E Deus está falando dessa forma. Deus não escolhe dia nem hora para fazer milagre. Deus, ele não impõe regras para curar o seu coração. Deus não põe regras para curar, para tirar essa doença do seu corpo. Deus, ele não tem esse limite. Deus não tem essas barreiras. Jesus, ele curou o paralítico e pronto, acabou. E Jesus está presente aqui para isso. Jesus está vendo a necessidade que há na sua vida hoje. E você pode ter certeza que você não vai sair daqui da mesma forma, não. Enfim, existe um outro grupo que é um grupo que ele vem para a igreja com as suas próprias pernas. Ele toma a sua decisão e fala, eu vou até aquele lugar, porque eu sei que aquele Jesus vai estar ali. Mas, era um grupo que estava sempre ali pertinho de Jesus. Um grupo que sabia sempre a hora que tudo ia acontecer, porque eles estavam sempre de olho, eles estavam sempre observando. E o que eles faziam? Eles já se aprontavam, chegavam rapidamente, tomavam os primeiros lugares, porque eles não queriam perder nada.
Mas esse grupo era um grupo que eles levavam o corpo, eles levavam a sua carcaça, o seu físico, eles levavam o seu intelecto, a sua razão, as suas filosofias, só que eles esqueciam do coração, eles não levavam seus corações, porque eles eram os doutores da lei, eles eram aqueles homens que sabiam tudo, eles eram aqueles homens que eles empenharam toda a sua vida em conhecer as Escrituras. Então, de uma forma humana, eles sabiam todas as coisas, eles tinham todas as respostas. E então eles ficavam ali esperando Jesus fazer algo errado, ou algo que não condizia com a lei que eles tanto se empenhavam em seguir, para poder tentar destruir Jesus de alguma forma. Que eram aqueles escribas, aqueles fariseus, aqueles homens que aparentemente eles tinham uma vida santa, mas essa santidade era de aparência. Eles iam lá diante de Jesus somente para caçar assunto, só, como dizem por aí, para procurar pelo em ovo, né? E aí Jesus diz para aquele paralítico: perdoados estão os seus pecados. E eles ficam indignados, aqueles homens, aqueles sábios da lei, eles ficavam indignados com essa atitude de Cristo, porque eles não traziam seus corações. E hoje, atualmente, existe dentro da igreja esse tipo de pessoa, que muitas vezes não é um doutor da lei, mas é alguém que humanamente ele acredita que sabe tudo, ele acredita que a sua visão é a mais correta, ele nem conhece Jesus, mas ele acredita que tudo que ele aprendeu desde a sua infância é muito maior do que aquilo que Jesus tem para oferecer. E essas pessoas, elas entram, elas saem e elas nunca são alcançadas pela graça de Deus. Elas nunca são atingidas por esse amor que é tão incomparável. Essas pessoas, elas nunca são penetradas pela graça de Deus, porque elas estão sempre armadas, elas estão sempre ali acauteladas, elas criam barreiras, elas criam trincheiras ao seu redor e não deixa que a palavra de Cristo entre no coração. São pessoas que criam seus próprios bloqueios, porque elas já chegam com as suas próprias respostas, elas já chegam com os seus próprios preconceitos a respeito do que vai acontecer ali no culto. E então elas não conseguem compreender o agir de Deus. Elas criticam tudo, questionam tudo, e muitas vezes ficam sendo um tropeço para aquele que quer fazer a obra de Deus de verdade. Porque tudo que ela vê, ela fala: não pode ser assim. Mas porque o coração dela ainda não se voltou para Cristo, ainda não abriu. Então ela não consegue compreender aquilo que é espiritual. Olham carnalmente e não conseguem deixar o Espírito de Deus agir com liberdade na sua vida. Aí nunca é liberto, nunca é transformado. Preferem aquela liturgia humana de um culto, de ter um louvor da harpa, de ter, aí tem um hino, aí tem uma oportunidade de um grupo, tem a oportunidade de outro grupo, tem o coral, e se não for daquela forma está errado, mas são tudo coisas humanas. Existem aquelas regras que cada
igreja, cada denominação criou para sua própria organização, que seja, mas essas pessoas se apegam a isso e aí não conseguem, eles não conseguem se desprender, eles não conseguem ter essa liberdade para simplesmente crer naquilo de novo que Jesus está trazendo. E eles preferem punir do que amar. São as pessoas que preferem agir de uma forma rigorosa, como eram aqueles homens, porque diante de um delito, eles preferiam até matar a pessoa, do que perdoar, do que exercitar o amor que Deus ensinou. E aí eles procuravam ser bons em tantas coisas, mas não conseguiam ser bons na caridade. Eles não conseguiam ser bons na misericórdia. E a razão, né? As respostas humanas, elas afastam a pessoa do amor. Porque o amor, ele não é racional. O amor, faz loucuras, né? Faz coisas loucas. O amor faz coisas que são incompreensíveis. E Jesus faz coisas loucas. Jesus faz coisas que nós não podemos compreender humanamente. E quem só está aqui superficialmente nunca vai conseguir enxergar o milagre. Nunca vai conseguir perceber a cura. Nunca vai conseguir receber essa libertação. Nunca vai conseguir ser transformado. Nunca vai. Só vai conseguir perceber aquilo que é humano, aquilo que é físico, aquilo que é natural. Agora, aquilo que é sobrenatural, aquilo que vem direto de Deus, porque Deus ele é uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável de amor, uma fonte inesgotável de poder. Então, a nossa mente, ela tem um limite, mas aí Deus vai sempre trazendo coisas novas. Deus vai falando diferente no nosso meio. Deus vai tocando diferente nos corações, dando experiências novas. E aí, só aquela pessoa que consegue, que vem com um objetivo em Cristo, que vem com o coração aberto para Cristo, que vem sem saber nada, falando nada, não, eu vou lá e vou conhecer. Eu aprendi algumas coisas, mas eu nunca consegui chegar a lugar algum. E agora eu quero me aproximar de Deus de verdade. São essas pessoas que Deus vai alcançar. Jesus, ele tratava aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles escribas, aqueles doutores da lei, como eles mereciam, como víboras, como cobras. Porque Jesus, ele sabia o que havia em cada coração e ele sabia a intenção daqueles homens. Quando lhe faziam uma pergunta, quando fingiam estarem interessados na palavra que ele pregava, Jesus sabia que a intenção não era aquela. Então Jesus tratava eles como cobra. E Jesus respondia muito duro. Jesus direcionava eles, mas ia direto àquele ponto de maldade que havia no coração. E Jesus, da mesma forma que Jesus trata nessa noite, que Jesus trata na nossa época. E existe ainda um outro grupo que é como se fosse a torcida organizada de Jesus, que é aquele que vem porque ele tem prazer de ver as maravilhas que Jesus faz. Havia muitos assim naquela época. Sabe, a gente sabe que em toda situação diferente,
surgem muitos curiosos, né? Num acidente ou numa festa, sempre surgem muitos curiosos. E naquela época era a mesma coisa. Uma grande parte daquela multidão eram de curiosos, mas curiosos que tinham aquele prazer de ver aquelas maravilhas, de ver um morto sendo ressuscitado. Eram pessoas que quando o milagre acontecia, eles glorificavam, eles louvavam a Deus, eles alegravam seus corações, eles tinham prazer nas coisas que Jesus fazia. Esses são aqueles que animam o culto, aqueles que dá glória a Deus, que dá aleluia, são aqueles que eles se alegram com as pequenas coisas. Quando ninguém está sentindo nada, ele está vendo o agir de Deus ali, porque é como se ele fosse o abobado de Jesus, né? Sabe, aquela pessoa que não tem, ele tem o coração tão aberto, ele tem aquela pureza e ele fica ali, ele tem certeza que tudo que vem de Deus é bom. Ele tem certeza de que tudo que Jesus está oferecendo ali são coisas que vão acrescentar, são coisas que vão ajudar a crescer, são coisas que vão transformar a vida do ser humano, que vai dar visão diferente. Então são pessoas que eles são muitas vezes considerados os bobos do culto, né? Porque muitos falam, eu não estou sentindo nada, o que esse cara está gritando? Mas ele tem prazer em Jesus. Então ele consegue agir com essa liberdade. E ele consegue também tocar no coração de Deus de uma forma diferente. Porque ele sempre vai ver a glória de Deus. Ele vai sempre perceber o reino de Deus se manifestando. Porque é isso que alegra seu coração. Então, eu não estou aqui hoje para ficar analisando a psicologia de cada um aqui. Mas nós podemos observar como que Deus trata cada um, como que Jesus tratava cada grupo de pessoas. Então, de repente nós ficamos assim, apreensivos, né? Com o que Jesus vai fazer na nossa vida. De repente você está aí se questionando, o que Jesus tem para mim? Você está aí, fica aí se questionando, o que Deus vai fazer na minha vida? Hoje, amanhã, num futuro. Ou de repente você fica se questionando, por que essa diferença de crescimento? Por que essa diferença de graça, de unção que tem de um para o outro? Porque um vai lá na frente e fala, e eu não suporto, eu não aguento, eu não vejo a hora dele calar a boca. Mas de repente vai outro ali, e só dele pegar naquele microfone, a minha carne estremece. E meu coração já se enche de alegria, de um gozo que vem direto de Deus. Por que acontece dessa maneira? Essa diferença acontece por causa do coração. Porque Jesus, naquela época, ele dava para cada um segundo a sua fé. E hoje Jesus também nos dá a porção segundo a nossa fé. Então, se você crê, se você tiver a simplicidade, se você tiver a naturalidade, como a Bíblia diz que uma criança tem, a pureza de ouvir aquilo que Deus está falando e não questionar, e simplesmente crer, simplesmente saber que aquilo vem de Deus. Se você tiver essa pureza, com certeza Jesus vai fazer grandes coisas na sua vida.
E se você trancar o coração e ficar falando o que esse pastor está inventando, igual muitos já disseram no nosso meio, o que essa irmã está fazendo agora, é só ela que aparece, é só o outro, é panelinha, é não sei o que, e fica questionando aquilo que Deus está fazendo, não vai chegar a lugar algum. Jesus vai te dar segundo a sua fé, quer dizer, nada, porque Jesus não é injusto. Aquele que é sincero, ele vai ter o que veio buscar. E se você é daqueles que não crê em nada e só fica prestando atenção em tudo para apontar, você tenha certeza que independente de quem ouve, independente de quem prega, independente de quem vem aqui na frente trazer um testemunho, fazer qualquer tipo de coisa aqui nesse trabalho, você pode ter certeza de que é Deus que manda nesse lugar. Você pode ter certeza de que tudo aqui é conduzido por Deus. E nós, seres humanos, nós temos falhas. Você vai olhar para o pastor, você vai olhar para as missionárias, vai olhar para os obreiros e vai falar: ah, aquele ali é nervoso demais, ah, aquele ali não sabe falar, ah, aquele ali não sabe aconselhar. Mas nós estamos aqui apresentando não nós mesmos, porque nós somos cheios de erros, nós somos cheios de falhas, porque nós temos nossas limitações, como todos que estão aqui. Mas Deus não. Jesus não. Jesus, em todos os lugares que ele entrava, ele curava todos. Jesus, em todos os lugares que ele entrava, ele expulsava todos os demônios. Mas Jesus, todas as vezes que ele foi confrontado, todas as vezes que alguém analisava ele, era impossível alguém encontrar algo de ruim nele. Era impossível alguém encontrar um pecado. E eu digo, meu irmão, minha irmã, que esse Jesus é que se faz presente aqui. É esse Jesus que age no nosso meio, usando a minha vida, usando a vida de qualquer um que ele quiser. Mas é esse Jesus puro, é esse Jesus santo, é esse Jesus perfeito. É ele que se faz presente aqui. Então, quando você anunciar lá fora, vamos lá naquela igreja, porque Jesus está lá, você vai falar com convicção. Porque os milagres você já viu. Porque as palavras você já ouviu. A unção de Jesus Cristo, a graça de Deus nesse lugar você já pode sentir. Então você pode ter essa convicção de falar: vamos até ali, porque ali Jesus está. Vamos até ali, porque ali você vai ter a cura. Vamos até ali, porque ali você vai ser liberto. Ali o demônio que está agindo na sua vida, ele vai sair. Porque Jesus está ali. E é Ele que vai fazer morada na vida de cada um de nós. Se assim nós cremos, amém? Eu agradeço a oportunidade e eu vou estar passando pelo pastor Santos. Pastor Jesus? Amém. Sim, glorioso, graças a Deus. Deus falou perfeitamente com a gente, nos detalhou a nossa vida, para a gente se apegar em algum desses que não foram repartidos hoje. Saber qual é o nosso processo, de que forma que nós estamos, qual é o grupo que nós pertencemos, através do ensino desses homens, dessas mulheres, dessas pessoas que costumam ir até Jesus, até então um Jesus ontem encarnado, hoje um Jesus espiritual. Mas o objetivo e o desejo é o mesmo. As mesmas pessoas que foram ali
para receber algo, são essas mesmas pessoas hoje que também vão até Jesus também para receber algo. Tivemos Jesus físico, ali eles se esclerosavam e ali eles conseguiam ou tentavam achar alguma coisa. E nos dias de hoje, já não temos o Jesus encarnado na rua, mas temos o Jesus espiritual que vive em cada um de nós. E nós, como representantes desse Jesus, na maioria das vezes nós somos esse alvo de apontamento, que até então as falhas estão aí em nossa vida constantemente. Mas nós não estamos falando de nós aqui, nós estamos falando de Jesus. Então, para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nome de Jesus. Eu estava ali chorando no meu cantinho porque eu estava com saudade de há uns 7, 8 anos atrás, no qual eu subia morro, descia morro, entrava nos becos, nos escuros. Todos os dias eu estava aí nas ruas, nos lugares aí um pouquinho mais distantes, né? Onde as pessoas não costumam ir, não gostam muito de estar. E eu ficava ali. E eu estava falando com Deus isso, irmão Rubens, que era uma vida muito difícil para mim. Eu chorava muito, eu me entristecia muito, eu gemia muito. Mas o meu coração, ele se ardia tanto, irmão Joaquim, em Jesus, e inclusive o irmão Joaquim, ele é minha testemunha disso. O irmão Joaquim, ele estava afastado, ele falava para mim que estava desviado. Ele falava, não, você está apenas afastado, mas você vai voltar. E a gente fala, se conversava e chorava junto, lá no hospital municipal. Eu estava lembrando isso, irmão Joaquim. Quando o irmão Joaquim contou um dia que o próprio filho dele tentou agredi-lo com um soco, quebrou a lasca do guarda-roupa.